Bom dia, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Aqui é o pastor Valdecir Moura, em nosso encontro de todas as manhãs. Louvamos a Deus por mais este belo dia, por mais este momento tão rico, em que podemos desfrutar de um tempo tão gracioso para a reflexão da palavra de Deus, buscando em todo o nosso viver o direcionamento do alto para uma vida feliz. Eu quero neste momento convidá-los a lermos o Salmo 107 e o verso 9, que diz assim: pois ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Vemos aqui o salmista expressando que Deus sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Eu quero, nesta oportunidade, meditar com vocês sobre uma visão cristã no que diz respeito ao transtorno de personalidade borderline. E é importante porque muitas pessoas acabam enfrentando esse transtorno, outras têm que lidar com pessoas que apresentam esse transtorno. E enquanto uma pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline não é diagnosticada, muitas vezes quem está no convívio diário sofre muito também, sem entender o comportamento, a atitude daquela pessoa. E quando há o diagnóstico, por mais que seja algo difícil de enfrentar, geralmente traz conforto à família. Porque aquilo que parecia inexplicável na vida daquela pessoa que muitas vezes é cuidada, é educada, é destinada a amor, e a pessoa de repente apresenta uma instabilidade nos relacionamentos, e a vida acaba se tornando, em alguns momentos, um caos. Porém, é importante nós compreendermos que a medicina é um parceiro muito forte no que diz respeito à cura do problema ou à superação do transtorno de personalidade borderline. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é possível que uma pessoa que tenha o transtorno de personalidade borderline volte a ter uma vida normal. Pode parecer algo de outro mundo, mas é importante a nossa fé em Deus, o nosso conhecimento da palavra e compreender que Deus deixou a medicina para o amparo e não é comum nós falarmos muito sobre essas questões, mas é necessário. O transtorno de personalidade borderline, como diz o nome, é um transtorno de personalidade. E é um transtorno que é considerado grave. É um transtorno que afeta a vida da pessoa, trazendo uma instabilidade com relação ao convívio social. Uma pessoa que apresenta o transtorno de personalidade borderline vive no limite dos sentimentos,
Na verdade, a palavra borderline já significa na borda, no limite. Há uma suspeita de que o transtorno de personalidade borderline seja muito antigo, mas foi na década de 40 e 50 que a medicina conseguiu se aproximar do diagnóstico como é conhecido hoje. Antigamente, até mesmo nos dias atuais, o transtorno de personalidade borderline muitas vezes é confundido com bipolaridade, muitas vezes é confundido com a esquizofrenia, com a psicopatia e outros transtornos. Porém, uma pessoa capacitada, um especialista na área de saúde mental, vai saber distinguir o transtorno de personalidade borderline. Leva a pessoa a sentir tudo ao extremo. O ódio, o amor, a tristeza, a alegria, é tudo no extremo. A pessoa, ela é intensa e instável ao mesmo tempo. Ela muda seu estado emocional em questão de minutos. E é por isso que, geralmente, ela apresenta problema nos relacionamentos. Tanto em relações conjugais, familiares, relações no trabalho e na vida social em geral. Geralmente a pessoa que tem esse transtorno é chamada de uma pessoa difícil, de gênio forte, quando na verdade a pessoa que é considerada borderline é tudo isso, mas ela não dá conta de perceber isso, porque a visão dela da realidade é distorcida. E isso dificulta o aprendizado e a prevenção em cometer novos erros. O transtorno da personalidade borderline, ele afeta a área da afetividade, pois gera sentimentos crônicos de vazio, uma instabilidade afetiva devido a essa mudança do humor. Muitas vezes há uma intensa alegria, outras vezes irritabilidade ou ansiedade. E isso muitas vezes duram horas. A pessoa na área da afetividade pode apresentar também uma intensa raiva ou uma raiva que parece não ser apropriada, e ela tem dificuldade em controlar a raiva. E por isso há brigas, e até mesmo brigas que levam à violência física. Mas o transtorno de personalidade borderline também afeta a área do comportamento e interação social, porque essas pessoas geralmente nas relações interpessoais, são intensas e instáveis. Elas são levadas ao extremo concernente aos seus ideais e também à desvalorização. Elas geralmente exercem um esforço intenso para evitar o abandono real ou até mesmo imaginário. E muitas vezes apresentam comportamento suicida. Ou muitas vezes comportamentos de automutilação. Apresentam também, com relação a comportamento e interação social, uma impulsividade em pelo menos 2 áreas da sua vida que podem ser totalmente destrutivas. Algumas delas têm uma impulsividade na questão de
comprar, de consumir. Outras, uma impulsividade com relação ao sexo ou ao abuso de drogas, de entorpecentes, ou uma impulsividade com relação ao dirigir sem cuidado, ou muitas vezes com relação ao seu corpo, partindo para a bulimia, por exemplo. Mas o transtorno de personalidade borderline também apresenta sintomas e vivências internas, como os distúrbios da identidade, uma autoimagem, ou seja, a maneira como a pessoa se vê, o senso de si mesma é instável de forma intensa e persistente. É importante pararmos para pensar nisso, porque entre as pessoas que apresentam o transtorno de personalidade borderline, existem aquelas que se automutilam, mas também aquelas que nunca praticam isso. Existem pessoas que muitas vezes pela desmotivação também são levadas à depressão. Mas também existem pessoas com o transtorno de personalidade borderline que não se mutilam e acabam alcançando altos índices de desenvolvimento intelectual, até mesmo cursando graduação, pós-graduação, conseguindo bons empregos, um desenvolvimento na vida profissional. Porém, o campo intelectual dá a entender que corre por fora do campo emocional, que sempre vai estar instável. E é necessário um tratamento adequado para cuidar do equilíbrio das emoções. É bem verdade que não há um consenso na medicina com relação às causas do transtorno de personalidade borderline. Alguns estudos apontam para causas sociais de educação familiar, convivência conturbada, histórico de abusos e maus tratos. Outros estudos apontam que existe uma origem congênita e também de uma questão patológica cerebral. Porém, é importante nós refletirmos se o transtorno ele aflora como abusos e maus tratos, não quer dizer que já estaria ali adormecido. Na verdade, é consenso geral dentro da medicina que o transtorno de personalidade borderline aflora na adolescência e se estabiliza na fase adulta. Mas também é consenso de que o diagnóstico na infância é inviável, porque na fase de desenvolvimento humano, principalmente na infância, há uma fase de transição onde tudo é instável de forma natural. Geralmente as pessoas com o transtorno de personalidade borderline vai ter medo do abandono, vai apresentar relacionamentos instáveis, uma autoestima baixa, impulsividade, oscilações emocionais extremas, depressão, raiva em excesso, e vai ter o hábito de manipular pessoas. Por isso é importante encontrar o diagnóstico desse transtorno, porque vai trazer uma estrutura para a vida da pessoa e daquelas que se relacionam com ela. Porque a pessoa com um transtorno de personalidade borderline não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa louca. É apenas uma pessoa
que precisa de ajuda, de tratamento. É bem verdade que é muito difícil conviver com alguém que tenha o transtorno de personalidade borderline, porque a instabilidade emocional deixa tudo muito imprevisível. Porém, precisamos pensar. É difícil conviver com uma pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline, mas mais difícil é essa pessoa conviver com ela mesma. Então, por isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, precisamos compreender. O tratamento, a cura para alguém que tem o transtorno de personalidade borderline passa pelas veredas do amor. Por isso, você que porventura tenha o transtorno de personalidade borderline, esteja me ouvindo, em nome de Jesus, não desanime, não desista do seu tratamento, saiba que a cura é possível, prossiga em frente, mesmo enfrentando fraquezas, fragilidades, decepções. Vá em frente, é possível melhorar. É possível vencer. Você é familiar de alguém que tenha o transtorno de personalidade borderline, em nome de Jesus, tenha paciência, demonstre amor e, acima de tudo, não busque soluções do passado, mas acredite que dias melhores virão. Confie em Deus, apoie-se na palavra de Deus, porque, embora seja necessário compreender que a medicina Deus deixou para que pudéssemos usufruir dela, precisamos saber que nada foge ao controle e conhecimento de Deus. Precisamos entender que muitas vezes não cabe a nós conhecermos os reais motivos das doenças que acometem a nós ou aos nossos familiares, mas se nós recebemos de bom grado as promessas de salvação, também é nossa responsabilidade receber de bom grado as tribulações, encontrando propósitos nelas. A cura, mesmo que seja por meio da medicina, também tem que ser creditada a Deus, que permitiu que a pessoa doente, o paciente, tenha acesso a um especialista e a uma interação positiva aos medicamentos para melhorar. Entenda, o transtorno de personalidade borderline não é resultado de atuação de espíritos malignos. Jesus Cristo deixou claro que algumas enfermidades acontecem para que através delas seja revelada a graça, a glória e a misericórdia de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Deus seja louvado em todo o tempo. Nenhum ser humano é capaz de decifrar, conhecer todos os propósitos de Deus, mas a todo ser humano está disponível o amor, a misericórdia e a graça revelada em Jesus Cristo. Que nós possamos compreender que é possível vencer. Eu quero orar juntamente com você. Pai querido e sublime Deus, obrigado por mais este dia. Obrigado por este presente de estar em Tua presença. Obrigado por estar juntamente com os nossos irmãos e irmãs, compartilhando de algo tão importante, de uma reflexão tão necessária para os dias que estamos vivendo. Alcança, ó Deus, cada um dos nossos irmãos e irmãs abençoando o nosso dia. E também pessoas que convivem com familiares ou amigos próximos que tenham o transtorno de personalidade borderline, dê a eles a capacidade em amor para lidar com essas pessoas, ajudando-as a superarem as suas dificuldades e a usufruir de uma vida abundante. Alcança também, ó Deus, as pessoas que são consideradas ou diagnosticadas borderline, meu Deus, que elas possam encontrar em Ti o equilíbrio, a segurança, como também o fortalecimento e o encorajamento para se tratarem, para se cuidarem e desfrutarem do melhor de Deus. Assim eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe, um grande abraço a todos.